cursos de maquiagem. Então, ela vai aprender a se maquiar, que ela não sabia. Então, graças a Deus, a internet tem esse recurso, né? E aí, com 6 meses de terapia, de análise, a mãe falou para ela, olha, eu não estou te reconhecendo mais, você é outra pessoa, né? Porque ela cresceu. Mas um processo, né? Lá da infância. Então, a causa de todos os transtornos está na área psíquica. A análise, então, passa a ser um processo necessário e natural. Cada vez mais. Vai chegar uma hora, vocês podem registrar isso, vai chegar um momento que a análise vai para o SUS. O governo, em alguns países já estão fazendo isso, o governo vai colocar dentro do pacote de tratamento de saúde a psicanálise. Por quê? Ele vai perceber que isso vai economizar para ele. Eu vou dar um exemplo. Uma paciente sofreu um acidente, caiu um objeto, não sei se é um grampeador, um objeto pesado, caiu em cima do dedão do pé dela. E aí ela teve que extrair a unha e ficou acamada em função disso, né? Teve que ficar de repouso. Quebrou o dedo dela, quebrou o dedo e extraiu a unha. Foi um objeto pesado. Aí você diz, o que tem a ver isso com o psiquismo? Foi um acidente. Né? Foi um acidente, caiu alguma coisa no dedo dela, botou o dedo ali na hora errada, o negócio caiu no dedo dela, foi só um acidente, né? Aí eu falei para ela assim, qual pé que o dedo estourou? Ela falou, o pé direito. Aí eu falei, você é canhota? É destra, né? Você usa o lado direito ou o lado esquerdo? Traduzindo. Ela falou, direito. Isso quer dizer que quando você levanta, o primeiro pé que você coloca é o direito. Isso quer dizer que quando você vai andar, o primeiro pé que você põe na frente é o direito, certo? Ela falou, certo. Isso quer dizer que você está dando um passo maior que a sua perna. Você pôs o pé muito longe, onde não devia, por isso que caiu o negócio no seu dedo, que é preciso aprender. Você não pode dar um passo tão longo. Parece maluquice isso, né? Aí ela pensou, eu falei, o que você está fazendo? Que você está dando um passo maior que a sua perna? Aí ela falou, eu estou cobrando do meu marido a guarda dos filhos. O marido e a ex dele estavam brigando na justiça, estão brigando pela guarda dos filhos. Ela se apegou ao menino, é o filho que ela sonhou ter, então ela estava cobrando o marido que brigasse com mais intensidade para que o filho dele fosse para a guarda dele. E aí ela poderia cuidar do menino. Ou seja, ela estava querendo usurpar o lugar da mãe. Isso é dar um passo maior do que a perna. Eu digo, esse menino tem mãe. Ele não precisa de mãe. Você não tem nada a ver com a vida dele. O menino não é nada seu. É enteado. Enteado é uma palavra que significa nada. Entendeu? Fulano é o que seu? Enteado. Seu nada. Não é porque o filho adotivo é filho. Eu tenho uma filha adotiva. Uma filha do coração. É filho. Não é não? Então enteado quer dizer, o que é seu? Nada. Então enteado. Então significa que aquela criança, eu falei para ela, tem pai e tem mãe. Quem tem que decidir a guarda deles é o pai e a mãe. Mais do que isso, né, doutor Levi? A justiça. Então ela estava ansiosa, nervosa, brigando com o marido, no trabalho estava indo mal, ansiosa pelo filho dos outros, querendo roubar a cria dos outros. Então percebam como é que é uma coisa interessante. Quer dizer, como é que ela podia imaginar que por querer roubar o filho dos outros, uma maldição veio e caiu o ferro em cima do dedão dela, arrancou a unha dela. Então, só para a gente perceber que qualquer que seja o nosso conflito, o nosso problema, qualquer que seja a dor, ela tem uma causa psicológica. E que a psicanálise vai ajudar a pessoa a compreender. Então ela sai da análise agora
ela já não perturba mais o marido. O marido falou, estou estranhando você está quieto, o que aconteceu? Você está passando mal? Não, ela não fala mais, porque o menino não é filho dela. Ela entendeu que ele não é filho dela, então ela não pode. Se por acaso o pai conseguir a guarda do menino, ela vai ajudar o pai a cuidar do menino. Mas a mãe dele vai continuar lá. Ele vai visitar a mãe, então ele vai ter contato com a mãe, ela não vai ser mãe dele. Se ela quiser ser alguma coisa, ela vai ser madrasta, que não é uma expressão muito boa também, venhamos e convenhamos. Quando a gente fala de madrasta, a gente lembra logo da gata borralheira, daquelas mulheres que batem na criança, que faz maldade, né? Madrasta. Por aí já veio. Então eu tinha uma aluna que ela dizia, eu não tenho madrasta, eu tenho uma boa drasta, que ela se dava super bem com a madrasta, né? Então ela dizia que era boa drasta. Então, só para a gente perceber aí. Então, eu tenho um problema da coluna. Eu estou querendo carregar o problema da família inteira nas minhas costas. Então, dia desse eu dei um jeito aqui no... Eu acho que é ciático, esse lado aqui. Aí eu pensei, peraí, Aloísio, o que é que você está querendo? O que você está carregando muito nas costas aí? Né? Então, eu fui fazer uma autoanálise. Eu tenho uma mãe acamada, com problema de saúde sério, teve AVC. Eu sou o filho mais velho de 7 filhos, então tem aquela questão de olhar a enfermeira, medicação. A casa dela é um ambulatório médico, né? Ela teve alta, mas continuou no hospital, que agora transferiu para a residência da minha mãe. Então, quer dizer, houve momentos de eu tentar coordenar isso. Aí a minha coluna não aguentou. Uma moça estava lá com um problema no joelho, lá na academia. Estava com um negócio no joelho, eu falei com ela. Você sabe que o joelho é a dobradiça do corpo. E outra coisa, o joelho se estragar, já era. Consertar joelho é um negócio. Tem um médico em Petrópolis que está ficando milionário porque ele aprendeu a consertar joelho dos outros. Joelho é um negócio complicado. Aí eu falei, é dobradiça. Ou seja, é a parte que você usa para poder envergar, para você poder desenvolver a humildade. Você deve ser uma mulher difícil. Você não dobra a crista de jeito nenhum, e nem o joelho. Ela olhou para mim assim, deu aquele riso amarelo, né? Então é melhor você aprender a se dobrar. Ou você se dobra, ou o seu joelho fica todo arrebentado. Você precisa lubrificar esse joelho aí. E lubrificar o joelho é, de vez em quando, perder. Não dá para a gente ganhar todas. Também não vamos perder todas também, né? Senão é baixa autoestima. Mas também não podemos ganhar todas. Quem é casado, de vez em quando perde uma, deixa o marido ganhar alguma, senão, coitado, né? Também não deixa ele ganhar todas também não, senão é baixa autoestima. Então a vida é assim. Então, para a gente entender que qualquer que seja o nosso problema, gente, uma sinusite, qualquer que seja o nosso problema. Eu tenho uma paciente da Bahia que eu vou pedir a ela para vir fazer terapia com a Yuli. Porque ela fala assim, ó, Aloísio, eu passei muito problema essa manhã. E aí, imagina isso por telefone. Aí agora eu passei a usar a imagem, porque eu não consegui escutar direito pelo telefone. É bom que eu tenho que apurar a minha audição, tenho que ficar quietinho, porque a voz dela não sai. E por que ela... E ela é dona de casa, não é profissional da voz. Quando aí ele falou, eu lembrei direitinho, ela é dona de casa. Por quê? Carrega, né? Abafou a voz dela, ela não fala, não olha para si mesma. Ela se dedica exclusivamente ao marido e aos filhos. Então ela não pensa nela. Então ela não tem queixa. Não se queixa. O pessoal do Nordeste, né, as mulheres do Nordeste são muito sofridas nesse aspecto. Porque é uma sociedade mais coronelista. Não que aqui no Sudeste não tenha, aliás, aqui tem até mais. Mas é aquela mulher que não fala. Então é como se a voz dela estivesse gritando. Aí, isso que eu falei para ela, ó, é como se a sua voz interior estivesse gritando. Aí quando você grita muito, o que acontece? A voz vai embora. Depois do show,
a molecada não fica sem voz? Né? Então, depois do show fica sem voz. Eu falei para ela, como se você estivesse o tempo todo num show, gritando. Você está sem voz. E aí foi interessante, depois de algumas sessões, a voz dela começou a voltar. E ela tinha ido em fono, tinha ido em que é otorrino, especialista em São Paulo, não sei aonde, e não conseguia. E aí com a terapêutica psicanalítica, foi o melhor resultado que ela conseguiu até hoje, foi na psicanálise. Agora imagina uma psicanalista que também é fonoaudióloga, que passa exercício, etc. É a Yuri, né? Bom, aí a gente vai passar, então, deixar para as perguntas, né, para a gente fazer a exposição depois. E eu se formando, vou trocar de terapeuta, tá? Já queria deixar claro. Aí você mata dois coelhos, é isso? Com certeza, mano, com certeza. É muito interessante que você falou sobre os conflitos psíquicos, Aloysio, porque assim, a gente não se dá conta de como eles podem ser originados. Em psicanálise, a gente vai dizer que todas as vezes que eu tento assumir um papel, assumir uma situação que não me pertence, que não cabe a mim, eu vou gerar um conflito psíquico, eu vou gerar um desequilíbrio de ordem emocional. Porque eu carrego algo, ou tento carregar algo, que na verdade eu não preciso carregar. Então é quando eu sou filho, mas eu quero fazer um papel de marido da minha mãe. E aí a gente vê aquela situação clássica dos filhos que tem extrema dificuldade quando a mãe está arranjando um novo namorado, e aí se comporta como se fosse proprietário, marido, cônjuge da mãe, né? Então, e essa castração que não é feita, ela vai gerar diversos tipos de conflitos psíquicos. Porque se eu não sofri uma castração da forma devida, né, se eu não recebi um não lá atrás da minha mãe, que devia ter preferido meu pai, por exemplo, né, eu vou ter uma intolerância muito forte à frustração. Vou ter uma dificuldade enorme com frustração. Se eu tenho dificuldade com perda, se eu tenho dificuldade com frustração, eu tenho aí uma propensão para desenvolver um quadro depressivo. Né? Se eu tenho uma necessidade maior de controle para me proteger de possíveis perdas, de possíveis frustrações, eu posso desenvolver um quadro mais grave de ansiedade, por exemplo. Porque, afinal de contas, eu preciso estar o tempo todo no controle. E o controle, apesar de ilusório, para o psiquismo, ele vai funcionar como uma forma de proteção. Então, eu antecipo todas as possibilidades, eu antecipo tudo que de ruim pode acontecer, porque isso me traz essa sensação de controle. E se eu estou no controle, então, provavelmente vai ficar tudo bem. Mas isso vai trazer um sofrimento extremo para o psiquismo, porque eu vivo em possibilidades inúmeras no futuro. Eu não vivo o momento presente. Então, coisas simples como fazer uma viagem vai me gerar uma angústia emocional, porque eu já vou tentar antecipar, eu já vou tentar prever tudo aquilo que pode dar de errado, por exemplo, no caminho até o aeroporto. Então, se o meu voo é na hora X, eu, como pessoa ansiosa, claro que eu vou me programar, né? Porque a gente se defende, a gente fala, não, eu não sou ansioso, eu só sou organizado, só sou metódico, né? Metódico é a forma aceitável de falar que você é controlador, né? Então, assim, é muito fácil conviver com uma pessoa controladora, aliás, é só você fazer tudo do jeito que ela quer. Isso. E isso vai funcionar de forma você não pode controlar perfeita, né? Então, assim, se uma simples viagem, uma simples ida até o aeroporto, eu vou tentar prever tudo o que pode dar de errado. Então, se eu vou com o meu carro, eu vou verificar os pneus, eu vou fazer tudo, eu vou verificar a gasolina, eu vou dirigir com atenção, porque qualquer coisa que me faça atrasar vai fazer com que eu perca o voo, eu vou precisar desembolsar mais dinheiro para mudar o horário, para remanejar, vou mudar a minha programação. E se eu me perco nessas possibilidades, ao invés de apenas dirigir da forma correta e de forma atenciosa, eu vou gerar uma angústia mental. Vou gerar uma angústia.
muitas pessoas, elas entram no carro, pegam no volante. E quando você lembra, pergunta algo sobre o caminho. Ah, você viu se tal loja estava aberta? Você viu se a obra que estava tendo em tal lugar? A pessoa responde que não, porque apesar dela estar dirigindo, a mente dela está em outro momento totalmente divergente. Então, o ansioso, ele vai viver continuamente no futuro e nas possibilidades. Um simples ato quanto eu participar de uma aula, quando eu chego, né, se eu sou uma pessoa ansiosa e tímida ao mesmo tempo, eu vou ficar extremamente perdido no meu desconforto de entrar e ter a sensação de que todos estão olhando para mim. E o que as pessoas vão achar de mim? E se eu entrar com o pé direito? E se eu entrar com terno? E se eu entrar sem terno? Quais são as impressões? Então, a minha ansiedade ela vai ficar em torno da opinião dos outros. A timidez, na verdade, ela é orgulho, né? Porque o tímido, ele chega num local e por orgulho ele acha que todo mundo vai olhar para ele. Né? A pessoa que não é tímida, possivelmente menos orgulhosa também, ela só vai chegar no lugar, vai dar um tchau ali rapidinho e sentou, ninguém nem viu ela direito, ela está tranquila ali. Né? O tímido, ele acha que o tempo todo as pessoas estão prestando atenção nele. Então o tímido é orgulhoso, na verdade. E quando a gente volta no complexo de Édipo, né, a gente vai ver que a ausência dele realmente gera transtornos de ordem psíquica, seja depressão, seja síndrome do pânico, seja ansiedade generalizada, seja o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. No transtorno obsessivo compulsivo, eu vou ter uma construção conceitual, eu vou ter uma proteção através de rituais. Então, coisas que para mim são palpáveis de controlar, eu vou atribuir a essas coisas um significado intenso de proteção. Né? Uma pessoa com toque, por exemplo, ela precisaria alinhar os objetos aqui na mesa, e se eles não estivessem alinhados, provavelmente eu nem conseguiria começar a palestra. Né? Porque essa desordem me incomodaria. Mas isso tudo ocorre por causa de uma transferência. Eu transfiro para o que é palpável, para o que é concreto, para o que é controlável, a desordem, a desorganização, o caos que já está aqui. Então aqui já está um caos, aqui eu já estou morrendo de medo, aqui eu já estou muito angustiado. A proteção contra isso, de forma inconsciente, é eu transferir essa organização, esse metodismo para aquilo que me é palpável controlar. Então, se eu tenho um toque por limpeza, eu consigo controlar o quão limpa essa mesa vai estar. Né? Em uma das leituras de caso que a gente tem, a gente vai dizer que na primeira consulta de uma paciente com toque, ela entrou no consultório do psiquiatra. Você já lembrou da história, né? Entrou no consultório do psiquiatra e aí ela... Oi, boa noite, meu nome é fulana, eu vim me consultar com o senhor. E nisso ela percebeu que antes dela já havia estado outro paciente ali e que, portanto, outro paciente já havia sentado na poltrona, né, onde ela sentaria para a consulta. Então ela, precavida, claro, tirou da sua bolsa as suas luvinhas de borracha, seu material de limpeza pessoal, alquinho em gel, e começou a limpar a cadeira, né, onde ela se sentaria, porque ela não queria correr o risco de pegar nenhuma infecção nem nada. Então, o que é essa atitude? Eu transfiro para o que eu posso controlar o medo de algo ruim acontecer. Então, eu tenho essa ilusão, porque se a cadeira estiver limpa, está tudo bem. Não vai acontecer nada de ruim comigo. E aí ela começou a limpar a cadeira, foi limpando a cadeira e tal. Quando ela finalmente terminou, ela se sentou, né? E aí ela continuou a consulta com o psicanalista e disse: meu nome é fulana, me indicaram me consultar com o senhor porque os meus amigos dizem que eu posso ter um transtorno obsessivo compulsivo, mas eu não sei muito bem do que eles estão falando. E aí o psicanalista responde: pois bem, prazer, muito bom saber do seu objetivo aqui, a gente continua na próxima semana. E aí ela questionou, indignada: mas como assim? Eu acabei de me sentar. Né? O psiquiatra então explica: a consulta tem 40 minutos, você passou 38 deles limpando a cadeira, então você vai precisar realmente de um tratamento mais forte. E aí entra
quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, etc., entra a parte de que a psicanálise ela vai trabalhar como aliado, porque em determinados transtornos mentais, em determinados transtornos psíquicos, eu vou precisar da ajuda de medicação correta. Então, se eu trato um paciente com depressão pela via da psicanálise, a gente precisa acompanhar, né, Aloysio, se ele está fazendo uso do antidepressivo, se eu estou tratando um paciente com ansiedade generalizada, eu preciso saber se ele está fazendo uso do ansiolítico, né? E a gente não pode tratar esses dois viés como coisas isoladas, né? A análise terapêutica, ela vai trabalhar em aliança com a medicação e a consulta regular ao psiquiatra. Porque com a terapia, muito possivelmente, os sintomas eles vão se abrandando. Então, o paciente sempre precisa estar revisitando o psiquiatra para ajustar a dosagem. Se o sintoma diminuiu, eu preciso readequar a dosagem do medicamento para não ficar uma superdose para o paciente e aí passar a prejudicar o paciente. Então, a gente precisa, em certos casos, na psicanálise, a gente vai trabalhar em aliança com as outras áreas da saúde mental, né? E lembrei de um caso, enquanto você estava narrando sobre o complexo de Édipo, né? Pô, como que é tão primordial essa vivência durante a infância, né? Um dos pacientes que eu já atendi, ele tem TOC, né? Ele tem o transtorno obsessivo compulsivo, e isso está ligado a essa vivência do complexo de Édipo, né? Essa castração que ele não teve. Por volta dos seus 8, 9 anos de idade, esse rapaz, que hoje deve ter os seus 22 ou 23 anos, ele passou pelo divórcio dos pais. O divórcio, o casamento já não estava bom, ele reconhece isso de forma consciente, ele sabe que os pais estavam infelizes no casamento e que o melhor, então, para os dois seria o divórcio, porque eles não estavam felizes. Entretanto, o divórcio se deu por causa do envolvimento da mãe com outro homem, né? O divórcio já estava para acontecer, mas o ápice mesmo, o estopim, foi esse envolvimento da mãe. E engraçado que ele se comportou como a pessoa que foi traída. Então, no seu inconsciente, o envolvimento com a mãe é tão grande, né? Essa castração ela não ocorreu da forma devida, e aí ele se comporta de forma inconsciente como se ele tivesse sido traído pela mãe e não o pai. No casamento, a mãe, vamos colocar aqui, teve uma relação extraconjugal, portanto, cometeu adultério em relação ao pai. Mas ele se comporta como se o adultério fosse em relação a ele. Tanto que nas nossas terapias, quando ele vai se referir à mãe e ao atual namorado da mãe, que hoje em dia já é até esposo, porque eles ficaram juntos desde então, ele não consegue pronunciar o nome do atual esposo da mãe. Ele sempre usa o coiso, o traste, o sujeito, tamanha aversão. Então, no seu inconsciente, acontece assim, como que a minha mãe foi capaz de me trocar por um sujeito que nem ele, que é encostado, que é isso, que é aquilo, e... Adjetivos não faltam, né? Adjetivos não vão faltar. E aí, assim, como que isso leva ele a essa vivência do toque, né? O fato de ter sido traído, a angústia de ter perdido a mãe para um desconhecido, gera um conflito muito grande. Então, para ele vedar essa angústia, para ele conseguir continuar a sua rotina sem senti-la e ter essa ilusão de controle de que ninguém mais vai traí-lo, de que ninguém mais vai causar essa dor, ninguém mais vai trocá-lo, ele vai transferir esse controle para as coisas que estão palpáveis. Então, uma das manias que ele tinha, que ele me narrou, era que todo mundo, quando ele fosse sentar para almoçar, né, todos os talheres de todas as pessoas que fossem sentar à mesa precisariam estar devidamente alinhados ao prato, né, e tudo mais. E aí eu fui perguntar para ele, poxa, como que é essa questão do almoço em família para você? Você tinha isso quando era criança? E ele falou, não, eu nunca tive, porque meus pais eram muito dispersos, cada um trabalhava num horário diferente, mas agora que eu moro com os meus tios, a gente tem isso. Então isso para mim é muito importante. Tão importante,
ou o significado que ele atribui, né? Que ele precisa estar em controle absoluto de que aquele momento vai acontecer, né? Então, aí se dá o transtorno obsessivo compulsivo dele. Mas a gente vai questionando, porque hoje em dia, no nosso coloquialismo, na nossa linguagem popular, a gente tem manias de organização e denomina de toque. No meu guarda-roupa eu gosto das roupas dobradinhas e tal. Eu meio que tenho um toque em relação a isso. A gente fala isso já de forma rotineira, né? Forma até vulgar. E aí os quesitos que a gente atribui para avaliar se a pessoa tem realmente um transtorno obsessivo compulsivo e se isso merece ser diagnosticado como tal, consequentemente tratado como um transtorno, a gente vai avaliar se essa mania, então, que a gente denomina, até que ponto atrapalha o nosso convívio social. Eu posso ter sempre aquela sensação de que, nossa, será mesmo que eu tranquei o carro antes de subir para cá? E aí eu chego a voltar o meu carro e as lâmpadas da casa. Né, se eu apaguei as lâmpadas da casa, e aí eu destranco o carro e tranco de novo, porque eu quero ter certeza de que ele está trancado. Até então tudo bem. Mas se eu tenho essa necessidade de cumprir esse ritual no mínimo 11 vezes antes de subir para a palestra, isso vai denotar que esta mania, este ritual que eu criei, está atrapalhando a minha convivência social, né? Eu não vou conseguir pisar nas linhas no rejunte do piso, porque eu vou ter absoluta certeza de que algo de ruim vai acontecer com a minha mãe. E aí isso vai me impedir de entrar em certos lugares. Nesse piso até eu conseguiria, né, controlar, mas numa área de piso menor, no rejunte menor, né, aí eu já ia sentir uma aflição muito grande ao entrar nesses locais. Então, se a minha mania, ela atrapalha o meu convívio social, se ela me traz angústia, se ela me atrapalha dos meus afazeres, a gente precisa começar a prestar atenção nisso, né? E aí eu vou me consultar devidamente, tanto com um psicanalista, quanto com um psiquiatra, para ele avaliar até que ponto eu preciso estar fazendo uso de medicamento ou não. Tá joia? Eu acho que eu já falei bastante, né? Eu vou deixar alguma coisa para a Thaís falar, né, Thaís? Tadinha, ela já me deu 3 cotoveladas aqui, porque vocês não viram. Tá bom? O engraçado e legal que o Brenner traz essa relação de transtorno compulsivo obsessivo com uma criança, né? Falando sobre os seus processos psíquicos. Porque quando a gente vai para a análise, as pessoas falam que não existe psicanálise infantil. Quando nós estamos no curso de formação, a gente vai estudando todos os processos psicossexuais infantil para trabalhar o adulto. E a psicanálise infantil é a própria psicanálise, é a própria infância. Só que nós, né, adultos, já estou me considerando como adulto, eu cresci, viu, Luiz? Eu estou ouvindo que eu saquei. A gente não dá muita vazão à infância. Por quê? Porque a criança não fala. Existe, né, aquela educação tradicional tão forte, pensando, olha, minha mãe me criou dessa maneira, então eu vou criar o meu filho dessa maneira. Então castrando, é muito forte e a gente não dá ouvido à criança. E como que a criança vai falar? Como que é a voz da criança? É através dos próprios comportamentos. Então, uma questão que é muito recorrente dentro do consultório infantil é a questão do abuso infantil. Porque nós pais estamos preocupados com se meu filho vai sair, vai brincar lá fora e vai vir um estranho e ele vai abusar do meu filho. E a gente, como psicanalista, sabe que o maior número de abuso infantil está dentro de casa. Porque nós não vigiamos, nós não olhamos os nossos filhos de maneira adequada, uma maneira correta. Por quê? Estamos ocupados demais. Acordamos cedo, precisamos ir trabalhar para levar, né, o que comer, o que vestir para as crianças dentro de casa. Madre Teresa de Calcutá, ela traz uma frase para a gente assim, que a criança, ela aprende com o que nós falamos. Então, se eu falo para minha filha assim, Yuli, você vai fazer isso daqui porque isso aqui é o correto. Aí meu filho vai lá e vai fazer. Se meu filho observa eu fazendo uma coisa totalmente contrária daquilo que eu falei para ele, o que ele vai fazer? A coisa totalmente ao contrário.
Então, são os nossos exemplos que vão modificar o comportamento dos nossos filhos. É por isso que a análise com a criança, ela não funciona só com o indivíduo, porque a análise com o adulto é o quê? É o próprio adulto. Então, se vem uma pessoa com transtorno compulsivo obsessivo para o consultório do Breno, ele vai atrapalhar o próprio indivíduo. E a psicanálise da criança não. É o contexto familiar, principalmente a mãe e o pai. Porque a criança, ela vai reproduzindo aquilo que é lhe ensinado, aquilo que ela vê. Mas, como nós estamos tão ocupados, estamos terceirizando a educação das nossas crianças. E aí ela não fala, ela se cala. Hoje, eu tenho um quadro muito grande de crianças com processos histéricos, né? Que a Luísa falou sobre a somatização, que primeira doença nasce aqui. Há uns 6 meses atrás, me apareceu um paciente e ele se recusava a ir para a escola. Por que esse menino não quer ir para a escola? Porque ele está teimoso? Então, tome surra na criança. E aí depois, os pais começaram a observar que ele tinha suas dores de barriga, até que a criança precisou desmaiar para poder eles precisar prestar atenção mais nos sintomas, né, que ocorreram que essa criança estava ficando doente. E aí, eles foram para um consultório psicanalítico. O que acontece? Nós vamos investigar o cotidiano da criança, porque com o adulto a gente vai para a infância, né? A criança já vive a infância, então é o dia a dia. E a criança tem vergonha, porque ela é ensinada a não falar. A criança tem vergonha porque, às vezes, o adulto tem uma voz mais forte, mais potente. É claro que a criança precisa respeitar, mas nós precisamos dar abertura para a criança falar, principalmente aquilo que ela sente. Porque quando nós recalcamos, né, isso vai se tornar nosso destino. Ele vai vir em forma. E que forma ele vai vir? Através do meu filho vai para a escola e vai bater em outro, da violência, da agressividade, ou a angústia infantil, que muito não é falado. A criança também sente angústia. Ah, mas criança não trabalha, não paga conta, não tem preocupação. Lógico que tem. Cada um sente de uma maneira diferente. Às vezes o meu filho, ele vai ficar triste, vai entrar numa angústia infantil, simplesmente porque uma bola dele furou. Mas era a bola dele. Era uma coisa dele. É quando nós estamos falando sobre a fase anal, que nós fazemos assim, meu filho, você não pode evacuar ali. Você tem que fazer seu cocôzinho lá no banheiro. E a criança vai e faz na sala. Qual é a nossa reação? Menino, de novo, que coisa nojenta, negócio fedorento. A criança entende bem assim. Olha, mamãe está falando que parte de mim é podre, que eu sou ruim. Isso não gera uma angústia? Freud diz que a família é uma fábrica de fazer neurose. E certamente. É por isso que dentro da análise infantil nós trabalhamos a família inteira. Porque a criança sente de uma maneira e através do exemplo dos pais, a fala dos pais, que ela vai começar a modificar. Então a criança ela tem voz através da brincadeira. Por que meu filho é apegado com tal objeto? Qual o significado esse objeto tem para o meu filho? Uma paciente me procurou porque o filho dela só ficava grudado 24 horas com um passarinho. Meu filho não quer ir brincar na rua, às vezes eu levo ele para brincar na rua e ele está grudado com esse passarinho. Já pensei várias vezes em matar esse passarinho. E aí, nós vamos investigar o porquê esse apego a esse pássaro. E eu pedi para esse menino desenhar esse passarinho. E aí ele desenhou aquele passarinho completamente colorido, uma coisa tão bonita. Eu falei assim, esse passarinho parece com quem? Parece comigo. Tá vendo o meu moicano? Ele também tem, é igualzinho. Ele fica dentro de uma jaula e eu fico preso em casa. Ele não tem mãe nem tem pai. E às vezes eu sinto que eu não tenho mãe nem tenho pai. Porque meu pai foi embora, abandonado. A criança falando isso. Porque a gente acha que a criança é besta, que a criança não sente. Nós mentimos, falamos mentirinha, achando que a criança vai acreditar naquilo que nós falamos. E ele falou assim, mamãe sai para trabalhar e eu fico sozinho em casa. Ainda mais,
ele tem dificuldades escolares, então já tem um isolamento. E aí quando ele está com um passarinho sozinho, ele se vê ali. Então ele está curtindo a própria companhia. Ele está salvando um pouquinho de essência que está nele, que ele está vendo no outro objeto. Né? A gente chama ali também de uma transferência, uma projeção. Ele está se vendo no próprio bichinho. E por que ele tem esse apego total? Porque é a única coisa que ele tem. Então, quando a mãe chega em casa, ela está cansada demais para falar: e aí, meu filho, como foi seu dia? Como que foi na escola? E a criança, ela quer ser ouvida. E aí, como nós suprimos esse momento que a gente não tem com a criança? É a tecnologia. Eu vou comprar um celular para o meu filho, que ele vai ficar jogando dentro de casa, e aí ele não vai prestar muita atenção. Só que aí, quando a criança cresce, a gente pergunta assim: quais são as características que sua mãe tem? Ah, minha mãe, ela era bondosa, minha mãe trabalhava demais. Ah, minha mãe também falava na vida dos outros, brigava. E aí, a imagem que a criança vai tendo, a mãe, é simplesmente o exemplo que ela está dando no dia a dia. Isso vai gerando um transtorno emocional muito grande. E hoje nós temos um número muito grande de crianças com um psiquismo totalmente detonado. Crianças que estão suplicando um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, e a coisa que nós sentimos falta, porque nós somos carentes emocionais. 100%, Aloysio, dos seus pacientes, já estou respondendo, né? Quantos têm uma carência emocional? Isso vai gerando de onde? Não é da infância? Então, o olhar que nós temos hoje de cuidado, de carinho, o zelo, Freud diz que por mais que nós educamos nossos filhos, há sim de mal educá-los, porque cada um tem uma mente diferente, né? O inconsciente diferente, vai interpretar de maneira diferente, mas nós como pais, como adultos, como família, e principalmente como professores, precisamos ter um olhar mais carinhoso para essa criança, um olhar mais carinhoso àquele que está do nosso lado, pois ele sente igual a gente. Então, as nossas obrigações que nós temos no dia a dia, a gente pode tirar pelo menos 20, 30 minutos para estar ouvindo. Por que o meu filho está batendo no outro? Por que o meu filho está se comportando dessa maneira? E aí, se a gente for pesquisar bem a fundo, a causa sou eu. A causa sou eu que saio para trabalhar às 6 horas da manhã, volto 9 horas da noite e não acordo meu filho. E aí ele está sentindo falta desse momento. Um paciente de 10 anos, como eu iniciei a fala, estava nesse processo de histeria, porque o pai dele precisa trabalhar. Então, desde quando ele tem 6 meses de idade, o pai dele trabalha embarcado. E a gente sabe que trabalho embarcado é o quê? É 1 mês trabalhando, 15 dias em casa. 3 meses trabalhando, 7 dias em casa. E aí o pai vai passar férias em casa. E aí ele já está com 10 anos. E nesse tempo todo, o pai sempre trabalhando, falava por telefone e não tinha contato físico. E o pai dele veio todo carinhoso para poder aproveitar esse momento em família. Quando ele sentiu aquele amor, ele sentiu que ele podia ter o pai, ele queria ir para a escola? Não queria. Porque ele queria o carinho do pai. Ele estava sentindo falta de autoridade. Ele falou assim: eu queria tanto que meu pai brigasse comigo para poder ir para a escola. Porque eles queriam, ele sentia falta até do puxão de orelha. Então, o afeto que nós temos com o nosso filho é muito importante para a formação do caráter que ele vai ter, da vida psíquica que ele vai ter quando tiver adulto. É por isso que a psicanálise é uma excelente ferramenta, tanto na infância quanto na vida adulta. Porque é trabalhando a infância que nós vamos evitar esse número tão grande de pacientes, né, que a gente tem hoje. É claro que eu não vou querer evitar muito, né, porque senão a gente fica sem emprego. Mas a gente pelo menos quer amortecer ali. Porque a psicanálise, as pessoas acham que a psicanálise é só trabalhar traumas, depressão, o toque. Não, a psicanálise é muito mais que isso. É o estudo da estrutura psíquica humana. É através do estudo da psicanálise que nós vamos saber por que eu me comporto desse jeito.
Porque a Aloysio interfere na minha vida desse jeito, porque eu olho o outro com tanta afeição, porque o outro interfere tanto na minha vida. Hoje eu coloquei uma publicação no Instagram, eu falei assim, a mulher que não faz análise vai encontrar no corpo de outra pessoa o próprio ex. E é mentira? Não é, porque são ciclos. E através do estudo da psicanálise, da análise, que a gente vai colocando esses muros nos nossos ciclos. A gente vai construindo, né, um novo homem, uma nova mulher. Eu acho que eu falei demais também. Então, para a gente fechar nessa questão, a análise infantil ela é muito importante. Eu vou fazer uma propaganda, tá? Hoje a gente está vendo que tem muitos psicanalistas em formações e psicanalistas já formados. Nós só temos o curso na escola, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, para especializar o profissional a trabalhar com essas crianças. Porque as pessoas falam que Freud não trabalhou com criança, que ele só trabalhou a vida adulta. É claro que na obra imensa do Freud, ele traz muitos relatos, principalmente com a infância. E ele mostra, no caso do pequeno Hans, que às vezes a criança nem precisa estar em consultório, que ele fez o tratamento do pequeno Hans mediado aos pais. O pai escrevia a carta e enviava para o Freud. O pai olhava o comportamento do próprio filho. E foi através daí que o pequeno Hans ele foi curado dos transtornos que ele tinha. Porque os pais, eles estavam com o olhar atento. Os pais se preocupavam. E não era a criança que precisava mudar de comportamento. Porque, às vezes, a minha vida precisa estar tão desestruturada que eu vou jogar o meu conflito no outro. Como muitas vezes foram crianças lá, os pais falavam, olha, meu filho está assim, 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 assim. Tadinha, a criança não tinha nada. Era só com o reflexo do espelho do próprio pai. E o pai se recusa a fazer a análise. E aí, nós como profissional, o que nós podemos fazer? Nós podemos reeducar a criança? Não. A educação da criança é dos pais. Os pais que precisam educar. E aí nós estamos procrastinando isso. Não nos colocando na escola. Ó, a professora tem que ensinar isso. Não. É a minha voz. É a castração. É a autoridade. Então, quanto mais cedo nós cuidarmos da vida psíquica da criança, nós vamos formar aí adultos mais saudáveis. Vou deixar para perguntas, se você tiver pergunta em relação, né, à neurose infantil, à angústia infantil. Nós três aqui, vou excluir a Yuri, porque já vai ter paciente por causa, né, da faculdade dela. Vocês podem perguntar. É interessante a gente perceber, assim, você falou que muitas vezes a gente acaba terceirizando a educação dos pais, dos filhos, né? Os pais terceirizam a educação dos filhos. No contexto atual, a gente pode até dizer que, além de terceirizar a educação, a gente também está terceirizando a afetividade dos filhos, né? Então, assim, é aquele momento que eu deixo de estar com meu filho, não só porque eu estou no trabalho, mas também porque eu chego cansado demais do trabalho. E aí eu não quero dar a devida atenção. E aí eu uso o celular, o tablet, como a nova chupeta, que é para a criança calar a boca e ficar quieta, né? Então, eu quero descansar, tá? Chegar em casa, ver minha TV, ver minha série, e aí eu dou o meu celular, eu dou o tablet para a criança, que aí ela vai ficar no mundo dela. E eu esqueço que o meu filho, que a minha filha já estava o dia inteiro me esperando para ter um momento comigo, como pai, como mãe, né? E aí eu não entrego essa afetividade. E aí vai gerar outros conflitos também. Vai abrir para pergunta, né? Eu tenho uma pergunta para Yuri. Vamos deixar o pessoal Vamos deixar o pessoal, né, ali primeiro. Só lembrar que a questão, a SPP é a primeira no estado a oferecer um curso de formação em psicanálise infantil. A gente não tem notícia de outro curso com essa característica. Eu tenho uma amiga que faz um curso desse em Natal, lá no Rio Grande do Norte. São Paulo também tem, mas aqui no Espírito Santo a gente não tem notícia, que é um curso para lidar com a criança, porque a Thaís lembrando que quando a gente trata da criança, a gente não vai ter o adulto tão neurótico. Mas a psicanálise também não é só por causa da neurose, é para autoconhecimento, né? Então, um adulto saudável que vai buscar o consultório analítico
que ele já conhece, que já frequentou na infância, com o objetivo de se conhecer, porque a gente nunca é completo. A gente precisa sempre rever, né? A gente se autoconstrói o tempo todo. Então, o espaço psicanalítico é principalmente o espaço de autoconhecimento. À medida que eu me conheço mais, eu contenho meus impulsos, eu falo na hora certa, eu me calo na hora certa, né? Então, quantas vezes a gente fala e se arrepende? A gente machuca pessoas que a gente ama. Ou às vezes a gente se cala e se arrepende. Tinha até um personagem numa música, num programa de humor, que ele falava, né? Que ficava gago na hora que o cara ofendia ele, e aí depois ele ficava analisando o que ele poderia ter dito naquele momento da ofensa. Então, ou a gente se cala na hora errada, ou a gente fala na hora errada. Enfim, a gente consciente de si, somos mais felizes e tornamos as pessoas que estão ao nosso redor mais felizes. O foco é sempre na gente. O outro vai herdar uma vida mais saudável nossa. Fazendo um adendo ao comentário do Aloysio, existe também a gagueira psicogênica. Olha, Que é muito assim, interessante. A pessoa sofreu algum tipo de trauma, ela começa a gaguejar. Isso também traz muitos malefícios, porque ela também não vai socializar. Então, Eu me lembrei daquela frase típica, né? Engole o choro, né? Engole o choro, cala a boca. Então, às vezes, a gente dá uma bronca no filho, aí ele vai chorar e não quer que ele chora, não. Ué, dá bronca, o direito nosso, chorar um direito dele, né? Então, faz uma pergunta e quando vai falar, cala a boca, né? Ué, se você perguntou, ele vai responder, né? Então, são coisas assim, quer dizer, uma falta de respeito ao mundo infantil. Esse é o ponto, né? A gente não respeita o mundo infantil. Eu tive 5 filhos. Eu sempre digo, né, que tem uma coisa que eu me arrependo. Eles cresceram muito rápido. Então, se eu fosse começar hoje novamente, eu faria, por exemplo, no banheiro, um vaso sanitário pequenininho. Uma violência, um vaso grande para criança. Ah, tem um redutor, tem um negócio para apoiar o pezinho, mas é um mundo adulto. A maçaneta da porta, ele não alcança. Na hora de escovar os dentes, ele tem que subir em cima do banquinho. Sabe? Então, o nosso mundo é muito, muito adulto. Então, a gente podia ter uma mesa mais baixinha, e aí sentar no chão enquanto ele senta na cadeira. Então, a gente precisa melhorar um pouco mais essa nossa relação com a criança. E já foi pior, já foi pior. A criança na Idade Média, não, quando inventaram a anestesia, a criança não era anestesiada, porque a criança não sentia dor. As cirurgias da criança eram sem anestesia. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela estava com transtorno de cegueira. Então, assim, toda vez que ela conversava com uma amiga, ela tinha a sensação que ela ia ficar cega. E era uma coisa obsessiva. E aí, vou ficar cega, como é que eu vou fazer se eu ficar cega? Uma ansiedade, vou ficar cega, vou ficar cega, vou ficar cega. Aí eu pensei, bom, então você vai parar de conversar com essa amiga. Aí eu sugeri a ela, se afasta dessa amiga, porque ela diagnosticou o sintoma de que era quando ela conversava com essa amiga. O problema é que a amiga ficava perguntando para ela, o que eu fiz para você? Por que você não quer mais conversar comigo? Enfim, e aí um dia aí parou de conversar, parou o sintoma da cegueira. Aí um outro dia, passado um ano que não tinha mais sintoma da cegueira, voltou o sintoma da cegueira. Aí eu disse, o que aconteceu? Você voltou a falar com aquela amiga? Eu disse, não, Aloysio. O que aconteceu? Aí pensou. Eu tomei um tombo. E quando você tomou um tombo, você caiu com o rosto no chão, caiu de costas, como é que foi? Não, eu caí de frente, eu bati o rosto no chão. Aí eu disse assim, olha só, você tomou tombo alguma vez com o olho, quando você era pequena, ou cortou seu olho? Não. Você não lembra de nada? Não lembro. Tenta pensar. O que você brincava?
Aí ela falou, tem uma brincadeira que eu gostava muito. Mas não é importante não. Quando fala que não é importante é porque é. Eu digo, então fala. A gente ia na casa do vovô, da roça, e a gente descia no corrimão da escada, montada no corrimão. Meus primos faziam isso, eu nunca fazia porque eu era pequenininha. Aí um dia eu resolvi fazer com a minha priminha, falou, eles fazem, nós também vamos fazer. E aí eu montei no corrimão, só que aí o meu corpo foi primeiro do que o corrimão. E aí eu caí de cabeça, bati a testa, cortei assim em volta do olho. E meu pai, que gostava muito desse negócio de primeiros socorros, ele que cuidou do meu olho. E ele deu alguns pontos. Aí eu disse assim, olha só, seu pai deu alguns pontos na roça? Falou, foi. Eu disse, seu pai dava ponto em quê? Eu dava nos bichos. Era metida médico de cabrito, de cachorro, de gato. Aí eu falei, olha só, provavelmente seu pai não tinha um bisturi, não tinha agulha médica, ele deve ter usado agulha de costurar roupa, e muito provavelmente ele não usou anestesia. Aí diz ela que foi em cima do olho assim. Aí eu falei com ela, pensa bem, alguém enfiando a agulha no tecido do seu olho e costurando. Imagina a dor. Aí ela, eu já estou ficando cega. Aí o sintoma da cegueira. Seu pai não aplicou anestesia para dar ponto no seu olho. Pronto, acabou o sintoma da cegueira. Isso é análise. A pessoa descobre a causa do problema e ele é curado. Aí ela pôde voltar a conversar com a amiga, ou seja, o problema não era a amiga, tadinha. Não era a amiga, e a amiga só tinha ela de amiga, porque o marido era muito ciumento. Então a única amizade que ele permitia, né, era ela. Então acabou o problema da cegueira. Vamos então para as perguntas. Perguntas para a Yuli, para o Breno, para a Thaís, para mim. Um de cada vez, gente. Levanta a mão, não pode ser todo mundo ao mesmo tempo, não. O pessoal da internet também pode perguntar, viu? O Wagner levantou a mão. Diga lá, A Wagner. pergunta é para os dois. No meu caso, quando eu começo o dia, minha voz fica horrível, fica muito grossa. E pigarro, muito pigarro. Aí se eu começar o dia trabalhando, eu fico muito ansioso. Aí no caso o pigarro aumenta muito. Mas tem vezes que eu quase engasgo de tanto pigarro. Olha lá. Fica assim. Aham. Só que eu faço muito. Aí eu faço. Tem gente que pergunta se eu sou fumante, mas eu nunca fumei. Então eu acabo embolando muito com isso. E se eu estiver muito estressado, eu gaguejo muito. Eu queria ver se tem alguma relação a questão do. Ou algum tratamento que eu posso fazer para estar melhorando isso, entendeu? Então, o pigarro acaba sendo frequente. Como eu disse na palestra, o pigarro, ele faz as pregas vocais se baterem. Então, isso traz algum tipo de alteração estrutural na sua prega vocal, o que pode ocasionar uma disfonia devido ao mau uso vocal. A sua voz possivelmente mais rugosa, com mais aspereza, e isso traz algum prejuízo, porque quando você fala, você começa a pegarrear, você está fazendo uma força desnecessária naquela prega vocal. Então é necessário se hidratar mais e procurar um atendimento fonoaudiológico, que aí vai te pedir uma vigilaríngua, né, para você estar fazendo todo o acompanhamento para estar olhando o que está acontecendo ali, porque você pode estar com alguma disfonia estrutural, e aí você precisa ver. Agora, sobre a gagueira, não sei se você tinha essa dúvida também, mas na sua família tem alguma pessoa que possui gagueira? Menino, Experiência gaga? comédia. Quando eu era mais novo, eu tinha um coleguinha na escola que ele gaguejava muito, eu comecei a imitar ele. Eu acho que deu uma perturbou, eu fiquei gago durante vários anos. Eu demorava horas para falar uma palavra.
Continua imitando, legal, legal. Agora, o que ele pode fazer para substituir o pigar, por exemplo, além dele hidratar, para prevenir, mas como, por exemplo, quando ele tiver vontade de fazer pigar, existe alguma coisa que ele pode fazer para não ferir, não violentar a prega Então, vocal? correr o mais rápido para um fonoaudiólogo ou otorrino, porque é muito, não é algo superficial, é algo muito abrangente, então pode existir alguma alteração estrutural. Por exemplo, ele pode ter, como a gente fala, pólipo, não estou dizendo que é isso, mas vai que ele tenha e ele continua ainda fazendo essa... E se estourar? Pode criar alguma coisa de um hematoma, assim, que vai ter gosto de sangue na boca. Então é necessário fazer essa videolaringo para ter a certeza do que está acontecendo ali. Ou seja, não é um problema simples, é uma coisa que precisa buscar também a ajuda algo dela. que está incomodando, Tá né? Que está te trazendo exaustão, possivelmente, né? E também um incômodo. Então é necessário você procurar, sim. E o que a gente dá para fazer, então a gente não tem laudo diagnóstico, é beber muita água, se hidratar super e ficar calmo na hora de falar, né? Em relação E essa ao seu- ideia da parceria, né? A gente na psicanálise, a gente trabalha com a parceria, né? Então aí, por exemplo, é o fono e o psicanalista. O Breno citou o caso da depressão. Existem quadros depressivos que a pessoa não pode ir só para o psicanalista, porque sequer a pessoa consegue raciocinar. E a análise é fundamental que a pessoa raciocine, que a pessoa pense nas suas questões. Só que ela está tão debilitada que se ela começar a pensar nas questões, ela não consegue sequer, ela não consegue pensar. A cabeça dela não consegue pensar. Aí a medicação vai regular os níveis de neurotransmissores, a serotonina, a noradrenalina, dopamina, enfim. E aí ele vai ter um bem-estar, vai começar a pensar e aí sim ele vai para a análise. Porque ele vai resolver as questões, os sintomas, vai encontrar o porquê daquilo e aí a medicação vai sendo reduzida até zerar, mas também, de novo, o único profissional que teria que ter autoridade para fazer isso é o psiquiatra. No caso da fonoaudióloga, é a fonoaudióloga. Então, você tem que realmente buscar o profissional. Pois eu não Breno? Calma aí. O que Wagner relatou é um sintoma, né? Então, a gagueira e o negócio da fala é um sintoma. E aí, se é um sintoma, é desencadeado pelo quê? Né? Pode ser, tem que buscar dentro da análise. Possivelmente, pelo relato, pode estar ligado ao controle e à ansiedade, né? Vai dormindo preocupado no que tem que fazer no dia a dia e quando acorda já está apavorado com tantas obrigações. E aí o corpo realmente trava. Ou o que eu estou engolindo, o que eu estou colocando, né, para dentro, eu não estou colocando para fora. Isso. E aí pode estar desencadeando. E aí, lembrando que toda doença em si é um sintoma, como a Luísa, né, falou aqui. Ela é desencadeada por um processo psíquico. Então, realmente tem que fazer análise, né, procurar fonoaudiólogo. Era isso que você falou? Eu ia basicamente nessa sua linha mesmo de raciocínio, e a ansiedade, né, quando ela chega no seu ápice, ela sempre nos deixa vulnerável. Então, assim, se durante a sua infância, essa época que você imitava o seu amigo, aconteceu algum episódio que te causou essa sensação de vulnerabilidade, toda vez que você se sente vulnerável de novo, se sente ansioso de novo e fragilizado, você volta a ser aquele menino que você era, que imitava um coleguinha e tudo mais. Né? Então é mais, então mais depois você, né, no seu momento você vai saber analisar se durante essa época você teve alguma vivência, algum episódio que causou essa sensação de fraqueza, de vulnerabilidade. Então a ansiedade, quando ela chega nesse momento, meu Deus, eu acordei, eu tenho que dar conta de dezenas de coisas e o sofrimento do ansioso é esse. Ele sabe que tem que fazer muitas coisas, mas ele acha que não vai conseguir, né? E o medo dele é não conseguir. E aí vem a fragilidade, né? Ela se manifesta na sua voz, e outras pessoas vão se manifestar numa enxaqueca, numa dor de cabeça, e por aí vai. Depende, né, da vivência de cada um.
Tá certo. Tá. A Marisa também pertenceu à primeira turma, pessoal. Ela formou na primeira turma. Parabéns, eu ouvi vocês, eu sinto muito em poder ficar, mas depois de confirmar o evento, me apareceu um problema de trabalho. Tá, tudo bem. Eu tenho que trabalhar. Tá certo, com Deus. Mas é curioso que quando a gente vê o tatuador, parece que é o cara mais light, né? Porque, né, a tatuagem parece que é uma coisa, tipo assim, a pessoa fala assim, bom, quando eu aposentar, quando eu puder ter uma vida tranquila, eu vou ser tatuador. Só que, claro, né, a gente fala isso brincando, mas é uma profissão séria, que envolve responsabilidades, e provavelmente isso acaba sobrecarregando o nosso amigo. Claro, não é a profissão que sobrecarrega, mas como ele encara a vida, né? E aí trazer esses sintomas para a análise. Você já sabe agora que você tem vários pontos que você pode trazer para a análise. Essa coisa do coleguinha aí, o problema da pigarra, né? A gagueira. Então, e realmente, né? Igual que você teve o diagnóstico aí da doutora Yuri aí, você fica esperto aí, que tem que buscar. Procurar ajuda. Vamos lá? Diga lá. Uma pessoa que relata que logo após uma relação sexual, ela sente a necessidade de tomar um banho porque se sente suja. Provavelmente ela sofreu abuso sexual na infância, porque até então ela não relata que na fase adulta, na adolescência, ela não sofreu. Ela afirma que não sofreu. Então, provavelmente está ligada à infância. A gente sempre faz uma investigação, mas nem todos os contextos sexuais estão ligados a um abuso. Ou talvez, qual é a visão que aquela pessoa tem sobre o sexo. A gente diz que, né, existe muitos rótulos dentro da religião que priva o ser humano, né, de pensar um pouco, de ir um pouquinho mais além, porque, vamos dizer, o sexo antes do casamento não é pecado? Dentro do contexto religioso? E se eu tenho uma relação sexual, eu não estou pecando? Logo, eu sou suja. Então, toda essa relação sexual precisa ter uma investigação, sim, lá na infância, como que a pessoa encara a vida sexual, como que ela traz a teoria de amor, a teoria de sexo, será que foi um sexo sem compromisso? Com quem foi a pessoa? Quem é essa pessoa? Qual é a energia que essa pessoa me traz? Quando a gente fala em energia, nós não estamos falando de energia espiritual. Agora, o pensamento dessa pessoa, como que essa pessoa me vê, se ela está me usando é só por prazer, ou se a pessoa gosta de mim, e a autoimagem da pessoa também fala muito. Então, se eu estou tendo uma relação sexual, é porque eu amo essa pessoa, então é um amor limpo, é uma relação sexual limpa. Então, a imagem que eu tenho sobre sexo e sobre amor conta muito dentro desse contexto. Claro, tem muitos casos que é abuso, sim. E a pessoa é tão traumatizante que ela recalca, que ela esquece. E aí, né, através dessa investigação, através de mexida ali na memória, a pessoa vai relembrando. Mas não necessariamente é abuso. Também, sabe, a visão religiosa, a visão como a pessoa tem do sexo, com o próprio corpo. Nós, mulheres, às vezes não conhecemos nosso corpo, né? Precisa de ouvir palestra, tem que se tocar, se conhecer, para a gente ter uma visão de sexo mais ampla, mais aberta. A gente vem de um contexto, né, em que a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, ela é muito tabutizada e muito reprimida. Então, enquanto você falava, eu lembrei até de um caso que era o seguinte, uma mulher que tinha o mesmo sintoma, muito parecido, né, ela quando fazia sexo ou queria tomar banho, ou evitava o próprio ato sexual a todo custo, porque se sentia também suja. Então, ela vinha de um contexto familiar e religioso, muito repressor, né? No caso dela, em específico, não existia um trauma, um abuso em si, mas um episódio, assim, que para quem vê de fora é tão mínimo. Uma vez, ela relatou que ela era pequena, por volta de seus 10, 11 anos, e ela estava passeando na rua com o pai, já era um pouco mais à noite, e aí o pai viu algumas prostitutas fazendo ponto ali, né, em determinada área. E aí, nesse momento, o pai se referiu àquelas prostitutas como quenga imunda, né? Tá, essas quenga imunda vão tudo pro inferno, não sei o quê, né? E aí, a associação que a gente faz na hora,
Kenga faz sexo. Então, se a Kenga faz sexo porque gosta, faz sexo por dinheiro, enfim, mas gosta do ato, e ela é suja, então quem gosta de sexo é sujo, e se ela gostar de sexo e for suja, ela não vai ter o amor do pai dela, ela não vai ser merecedora do amor do pai. Então ela se punia pelo desejo sexual. E isso é muito ainda reprimido nas mulheres. A gente não considera as mulheres como portadoras, como pessoas que sentem e buscam prazer sexual. Algumas pessoas em pleno século XXI se espantam ou fazem caras e bocas quando uma mulher diz que assiste vídeos pornográficos, por exemplo. Enquanto, para nós, homens, isso é extremamente estimulado. E para as mulheres, cabe a elas o papel de satisfazer aos homens e não se autossatisfazer em relação sexual. Né? Então, assim, as mulheres aqui, a gente tem a Thaís, a gente tem a Yuli, a gente tem a Regina, psicanalista ali também, que tem uma abrangência muito maior nesse assunto, né? Magda, né? A Magna também, né? Que vão saber falar até 100 vezes melhor do que eu sobre essa questão da sexualidade feminina. Então, se alguém tiver mais dúvida, pode puxar assunto com a Regina lá, que é aquela ali, ó. A Magda também trabalha aqui, que é terapeuta, lá tem um espaço terapêutico que inclusive oferece atendimento gratuito. Legal. É um trabalho muito bonito lá em Santa Mônica, né? Santa Mônica, Setiba. Ai, que legal. Eu tenho um relato, dois relatos, assim, um de uma mulher. Ela dizia o seguinte, isso uma paciente, né? Que depois dela ter relação sexual com o marido, era casada, ela se banhava tanto, ela tomava banho, ela esfregava a bucha, aquelas buchas da roça, que né, não sei, vegetal, tem bucha gente, vegetal. tem gente que fala que é bom uma massagem, eu não consigo entender, eu não gosto daquilo, mas tem gente que gosta, né? Inclusive é vendido em lojas terapêuticas e tal, mas enfim, essa é outra história. E ela esfregava tanto que chegava a sangrar. E o que incomodava ela é que mesmo tomando banho, o marido se recusava a usar a camisinha. Então, mesmo tomando 2, 3, 4, 5 banhos, depois do ato sexual, o marido ia dormir e ela continuava tomando banho. Aí o sêmen, né, o esperma, ele ficava ainda saindo. E aquilo dava um nojo nela, uma náusea, uma coisa horrorosa. E ela sofria muito em função disso. E aí trouxe isso para terapia. E aí fomos conversar. E aí, duas situações. Primeiro que ela era de uma família muito católica. E aí na família existiam várias freiras e padres. Então, a madrinha dela, que parece que era a irmã mais velha, quando batizou ela, falou que ela ia ser freira, já que ela era caçula, ela iria ser freira. E como freira, ela não ia poder fazer sexo. Esse foi o momento, mas isso aí eu ainda achei que não era o causador, e fomos investigando. E aí ela chegou um momento que ela lembrou que mais ou menos 4, 5 anos de idade, a mãe flagrou ela se masturbando. E aí deu uma bronca nela. Coisa feia, isso é nojento. E aquela fala da mãe, ainda ela escuta até hoje. Tanto que ela devia ter 3, 4 anos, e ela lembra, com uma limpidez, no processo de castração. Porque a criança, a partir dos 3 anos, ela se masturba. Mas ela não se masturba com a mesma característica da masturbação adulta, como, por exemplo, o site pornográfico. A criança se masturba porque ela está conhecendo o próprio corpo. O corpo, ele é 100% prazer. As zonas erógenas, elas ocupam 100% do corpo da criança, principalmente a criança dos 0 aos 7 anos. Então, Freud chama de autoerotismo. Então ela não pensa no outro. Quando você vê um menininho tentando transar com a menininha de 4, 5 anos, é porque ele viu um adulto fazendo isso e está imitando. Aquela história de brincar de casinha, brincar de médico, não sei o quê, que ocorre no mito, na cabeça
nossa, isso é história de adulto, não é de criança. Beijar na boca não é coisa de criança. A criança namorar, a criança não namora, gente. Então a criança só beija na boca porque a mãe ensinou, porque viu na televisão, mas ela não tem a malícia, ela não tem atração pelo outro, a não ser que seja uma criança abusada, porque aí ela perdeu a infância. Uma criança que sofre abuso sexual infantil, ela perde a infância, então ela se torna uma adulta mirim, né? Mas a criança saudável, ela não tem desejo pelo outro. Então, a menininha põe o dedo na vagina da mesma maneira que ela poderia pôr debaixo do braço. Da mesma maneira que ela enfia o dedo no nariz. Daí o menino que enfia o dedo no nariz, a mãe fala, tira o dedo daí, que coisa mais nojenta. E ele fica com o dedo ali, porque tem prazer. É como se ele estivesse masturbando. Quando enfia o dedo no ouvido, pegar esse lobo da orelha aqui, ó, isso é masturbação. Chupar chupeta é uma masturbação. A masturbação infantil é algo diferente. É por isso que a Thaís fala da necessidade da gente estudar a infância. O erotismo infantil é diferente. Então a mãe, por flagrá-la com o dedo dentro da calcinha, tocando na vagina, a mãe pensou na malícia do adulto. E aí repreendeu ela, falando para ela que aquilo era muito nojento, que ela não devia fazer aquilo. E aí isso ecoou até os dias atuais. Então essa ideia da presença da religião, e aí eu tenho um caso de um homem, de um marido, que se queixou que antes da relação sexual a esposa orava. Então a esposa fazia uma oração. Eu não sei o que poderia ser essa oração. Fique imaginando, Senhor Deus, me proteja no ato sexual que eu vou fazer, sei lá. Tinha perdão por antecipação, né? Mas, e aí isso broxava o marido. E isso era um problema para ele. E ele já tinha pedido a ela. Ela falou que se ela não orasse, isso era um toque, né? Se ela não fizesse a oração, ela não ia fazer sexo com ele. Então ele tinha que aceitar ela fazer a oração. Ora, aí a gente vê um transtorno dos dois lados. Por que fazer a oração incomodava esse marido? Porque o marido entendeu que sexo é pecado. Não é algo sagrado. Entende? Então fazer oração me brocha. Porque sexo é profano. Principalmente os homens, eles são educados de maneira a separar os dois lados. Então o conflito não era só da esposa. Era um conflito da esposa na medida em que ela não conseguia fazer sem orar. Mas orar não é o problema. Não é o problema. Porque fazer sexo não é pecado. Mas quem disse isso? Não foi religião. Porque nós nascemos do pecado original. Então, nós nascemos do pecado original de Adão e Eva. Na verdade, Adão comeu o fruto proibido, que as pessoas dizem que é o sexo, mas não é. Uns dizem que é a maçã, mas não é. Pode ser o conhecimento, pode ser uma série de coisas. Mas o fato é que o cristão interpreta como sexo. O pecado original. Como é que esse pecado original pode ser amenizado? Com a reprodução. Então, se você fizer sexo para ter filho, não é pecado. Você não pode fazer para ter prazer. E aí vamos criando esses mitos que adoecem. São tabus adoecedores. Então, nesse caso aí, de novo, não é só a esposa que está adoentada. É o marido também. Qual o problema dela fazer oração? Assim, ó, vou fazer oração com você, depois vou fazer o sexo. Entende? Olha como é que a gente acha estranho. Não parece estranho? Imagina eu, Jair, vamos fazer uma oração aqui, depois vamos fazer sexo. Parece estranho, mas não deveria ser. Porque as duas coisas, as duas coisas, elas estão em acordo, em harmonia. Sexo abençoado. O sexo é abençoado. Nós nascemos do sexo, gente. Ou será que alguém acredita que foi a cegonha que trouxe? Né? Ou foi a sementinha? Então, nós nascemos do sexo. Estamos aqui graças ao ato sexual dos nossos pais. Então, não é pecado. Mas olha só, o marido falou, Aloysio,
eu já pedi, vou trazer ela aqui para você tratar ela, porque, bicho, se ela continuar desse jeito, eu vou parar de fazer sexo com ela, porque eu não consigo. Eu digo, então por que você não consegue? Não, você tem que ver ela, por que ela faz a oração? Eu digo, não, você também, cara, por que você se incomoda? Deixa ela orar à vontade. Não é nenhum problema ela fazer a oração dela, mas ela ajoelha em tudo, cara. Quando ela ajoelha, eu olho para ela, eu desanimo. Então é um processo neurótico seu, né? Olha como é que... Então, assim, pode ser abuso? Pode. O abuso sexual dá essa sensação de sujeira mesmo, entendeu? Você imagina, por exemplo, uma mulher que engasgou com o esperma do próprio pai, quando ela tinha 2 anos de idade. Então, assim, só para a gente perceber que aí tem situações que é complicado. Mas não dá para a gente, como a Thaís respondeu muito bem, não dá para a gente jogar tudo dentro da panela do abuso. Pode ser coisas do nosso cotidiano, coisas bobas, aspas. Isso a psicanálise nos ensina, que às vezes uma coisa boba traz um trauma para a criança imenso. Para o adulto, depois, aquela criança se torna um adulto neurótico, em função de uma bobagem, ao nosso olhar. Cala a boca, isso não é coisa de menino, não é coisa de homem, umas falas assim bobas, né, aspas, mas que vão trazer transtorno para o adulto. Ok? Yuri? Coisa? Não sei, minha voz, né? Essa situação, Luiz, até a própria falta de conhecimento que estão nas pessoas que cuidam das crianças hoje em dia dentro das escolas. Uhum. Né? Com essas crenças que já vão julgando as crianças. Com certeza vão ser adultos com problemas. Nós conversamos muito pouco sobre sexo. Esse é um problema. Nós, adultos, sabemos pouco sobre sexo, porque nós não aprendemos quando crianças. Porque na infância é que a gente tem aquela curiosidade, a nossa cabeça está aberta, está sem preconceito. Quando você fala em sexo, as pessoas começam a ficar coradas, começam a ir, né? Porque não tem o hábito de conversar. Eu dei entrevista numa rádio evangélica e eu fui conversar sobre sexo, sobre abuso sexual. E aí eu falei de pênis, vagina. Gente, isso é um nome. Não tem outro nome. Vou falar o quê? Vou chamar de pipi, de peru, de perereca, pelo amor de Deus. De barata. Olha os apelidos que eles arrumam. É pênis, o nome é esse. Vulva, vagina. É esse o nome. Né? Então, a gente tem dificuldade de conversar. Todos nós. Faz parte da nossa geração. O Freud falava na época. Não se conversa sobre sexo com as crianças. E aí se tornam adultos ignorantes. Na minha religião, quando eu frequentava a mocidade espírita, uma vez foi convidada uma mulher para falar sobre sexo para os jovens. Nós ficamos todos oriçados, aquela coisa, eu devia ter uns 16 anos. Ficamos todo mundo oriçado, a molecada tudo doida, né? Ninguém faltou àquela aula de evangelização. Porque a mulher ia falar sobre sexo dentro do espaço religioso. Aí chegou lá a mulher. Aí ela falou das pirâmides do Egito, o faraó Tutancâmon. Aí eu cá comigo, o que tem a ver o faraó Tutancâmon com o sexo? E ela falou e terminou. Ficou todo mundo olhando para ela. E tipo assim, e o assunto que você veio trazer? Mais tarde eu fui conhecer essa mulher, e é uma mulher com transtornos. É uma mulher neurótica, com dificuldades no campo da sexualidade. E ela foi falar sobre sexo. Então, são poucos os adultos habilitados para falar, não por falta de conhecimento científico, é pelas barreiras, pelos muros que a Thaís se referiu, que nós mesmos construímos, que foi construído para nós de uma sociedade castradora. Quando a gente fala da castração lá do Édipo, é diferente dessa castração aí desnecessária, que é a questão da sexualidade. E isso vem no consultório, gente. Porque o psicanalista, ele está com a escuta ali atenta. E aí,
Para quem que o analisando vai falar? Às vezes a esposa não tem coragem de falar isso para o marido. Né? Essa esposa, por exemplo, que tinha nojo do sêmen, do esperma do marido, ela não falava para ele, né? Ele ia se sentir humilhado, sei lá. Ela disse, Luiz, Deus me livre, eu nunca falei para ele. Eu saio, vou para o banheiro, aí meu banho é demorado, não sei porque que ele nunca perguntou sobre isso, quando eu volto ele já está dormindo. Porque eu fico lá 1 hora, 2 horas, até sair tudo. Eu já pedi para ele usar camisinha, mas ele falou que não dá, não consegue. É uma outra questão também, um tabu, né? Etc. Dos homens, não consegue. E aí, se ele usasse a camisinha, ele falou, pelo menos não ia derramar dentro de mim. Derramar o líquido do pecado, que é o sêmen, olha só. Aí eu falei para ela, tudo que sai do corpo do seu marido é algo bom, você o ama, ele é a pessoa importante. Você nunca comeu nada da boca dele? Você não beija a boca dele? A saliva dele é boa. A lágrima dele é saudável. O esperma dele é saudável. Não tem nada de errado. É um tabu danado com o sexo oral por causa desse processo aí de construção do nojo. E normalmente nas meninas, dos 5, 6 anos de idade, ali que as mães ensinam o nojo para elas. Então eu falei com ela, tudo que sai do corpo do seu marido é saudável. Você não tem que ter nojo. A camisinha é usada quando você vai transar com um desconhecido, a não ser se você desconfia que o seu marido pula cerca, né? Mas se seu marido é um homem honesto, você consegue ser casado com ele há mais de 20 anos, não teve nenhuma notícia dele ter traído, não faz sentido ele usar a camisinha realmente. Se ele já é vasectomizado, ele fez vasectomia, então até mesmo o controle da natalidade não justifica. Então por que você vai ter nojo do esperma do seu marido? Então a gente foi conversando, para ele estar tomando consciência, e isso vai mudando. E a cura se dá aí. Essa mulher, daqui a pouco ela vai ter relação sexual com o marido e vai poder ficar do lado do marido ali até o marido adormecer, curtindo aquele momento da gratidão. E quando a gente faz sexo com amor, a gente tem gratidão, a gente olha para o outro, né? Contempla o rosto do outro, agradece. Né? Então, nem isso ela podia curtir. Agora, consciente do processo, ela agora podia curtir. Aí ela dizia, agora, Luísio, eu só vou ao banheiro depois que ele dorme, mas também não fico 2 horas mais, só para eu poder conseguir dormir. Mas não é mais, eu agora consigo esperar e dormir, já não me incomoda mais, né, o líquido sexual dentro do meu organismo. Então são processos que a gente vai vivendo aí, que a psicanálise a escuta terapêutica vai deflagrar. Por exemplo, você acha que esse homem iria contar para os amigos dele que a mulher dele faz oração na hora do sexo? Não ia, só conta para quem é psicanalista. Então nós psicanalistas, falando aí, né, a Magda, a Regina, o pessoal da mesa, o Levi também, que é psicanalista também, já atende, né, doutor Levi, enfim, os que estão estudando aí, a escuta terapêutica, nós somos privilegiados. Eu sempre digo isso. As pessoas nos premiam com verdadeiros tesouros, verdadeiras joias preciosas, que elas não dariam para ninguém, né, Magda? E dá pra gente. Então, quer dizer, esse cara contou para mim. Eu estou contando para vocês, eu conto milagre, mas não falo no santo, né? A gente riu, brincou, mas quando ele falou para mim, eu fiquei sério, porque é uma coisa dolorosa para ele, né? Não é uma coisa engraçada, mas a gente pode rir, porque para nós é engraçado. Parece estranho, né? Que exista esse tipo de neuroses. Ok? Perguntas? Uma questão um pouco complexa, que é a tecnologia eletrônica hoje em dia, na formação da criança e do jovem, estamos vendo e ouvindo por aí afora todo mundo, algumas coisas muito estranhas. Como é que você poderia orientar os ignorantes de alguns pais que não têm muita formação cultural, não é? Nesse cuidado para que não fique distorcido a mentalidade e a formação
Então, eu gosto de olhar isso com um pouco de cuidado, porque eu sou da geração de quando surgiu a televisão, né? Então eu vi nascer a televisão, eu só não vi nascer o telefone. Então assim, eu vi nascer a televisão, eu não vi nascer foi o rádio foi em 1930, eu nasci em 64, então eu não vi nascer o rádio, não vi nascer o telefone, mas eu vi nascer a televisão, eu vi a televisão preto e branco, depois quando ela passou a ser colorida, eu vi nascer o computador, eu acompanhei isso. E tinha uma coisa que diziam da televisão, que se as pessoas assistissem muito televisão, quando elas ficassem adultas, elas ficariam loucas, ficariam dementes. Depois falaram a mesma coisa do micro-ondas, tem gente que acredita até hoje. Se usar micro-ondas vai ter câncer. Lembra disso? Depois falaram do celular, carregar celular no bolso, primeiro a pessoa fica esteriliza, né? Então o homem que gosta de carregar celular no bolso, ele vai ter impotência, e a mulher que carrega o celular no bolso não vai conseguir engravidar. Falavam tudo isso. Então então a gente tem que tomar cuidado, né, para não construir mito. O Jornal da Cidade, também conhecido como Jornal do Norte, que deve ser do Norte do Espírito Santo, me pediu para escrever, coincidentemente me convidou hoje para escrever uma coluna sobre isso. Então eu entendo que é o seguinte, uma vez um casal me procurou dizendo assim: nós gostamos muito de fazer sexo. A gente faz sexo de manhã cedo, na hora do almoço, à noite. Tem vez de a gente fazer 5 relações sexuais por dia. Aí eu pensei, gente, que inveja, né? Brincadeira. E aí eles me perguntaram se era problema fazer sexo, fazer muito sexo. Aí eu fiquei pensando o que eu podia responder. Se eu falar que é problema, eu vou dizer, não, como a Luiz não faz muito, ele está com despeito, né? Mas aí eu consegui uma analogia, eu disse, comer muito faz mal. Beber muito faz mal. Dormir muito faz mal. Tudo que a gente faz muito faz mal. Então a questão da tecnologia, a gente precisa dosar, né? Na época do e-mail, eu cheguei a receber 1.500 e-mails por dia. Por dia. Então, na época do e-mail. Aí, depois as pessoas começaram, esse negócio chato que eles mandam pelo WhatsApp, eles mandavam pelo e-mail antigamente. Né? Essas correntes chatas. E aí, o que eu fazia? Eu passei a abrir e-mail que não tivesse anexo. Eu avisava os meus amigos, não manda anexo, senão não abro não. É um e-mail purinho lá, sem nada. Bom dia, Luiz, e tal. Aí eu abro, porque às vezes a pessoa quer pedir uma orientação. Mas o que eu fazia? Durante 1 hora por dia, eu tirava para isso. Eu não abria e-mail outro horário. Agora eu tenho tentado fazer isso com o Facebook. O mais difícil é o WhatsApp. O Facebook e o Instagram dá para a gente fazer essa disciplina. O WhatsApp é mais complicado, porque o WhatsApp, as pessoas querem resposta na hora. Mandei um WhatsApp para você, Magda? Mandei de manhã, você não respondeu, o que aconteceu? Se aconteceu alguma coisa com você? Você sofreu um acidente? As pessoas querem urgência. Então o WhatsApp realmente é um problema, mas a gente precisa educar. Então qual é a questão da tecnologia? A criança precisa ser dosada, mas primeiro nós adultos. Então meu filho vai dizer, falo com ele, você vai acessar a internet só 1 hora por dia. Aí ele vai olhar, mas o papai, o senhor fica 5, 6 horas, por que eu posso ser só uma? Porque eu sou o pai, eu sou adulto, e adulto pode. Isso não cola mais hoje. Isso funcionava na época dos nossos pais, né? Mas hoje não funciona mais. Então é um processo que a gente precisa se educar. Precisa da tecnologia? Precisa. Ela é importante? É. Ela vai tornar a gente demente, isso tudo é mito, porque não sabe. Só quando chegar. O fato que a televisão provoca o Alzheimer, né? Então a pessoa que fica, o idoso, mas é o idoso, não é para criança. O idoso que fica na televisão, aposenta e fica 24 horas sem televisão, ele realmente desenvolve o Alzheimer.
entre outras questões, né? Mas assistir uma série, né? Agora tá na moda a série. Assistir uma série, o povo da novelinha, quem gosta do jornal, que é horrível, o jornal, torcida sai sangue, né? Mas isso não vai trazer demência. O povo da igreja, que hoje tem os canais religiosos, isso não traz demência, né? Então, é preciso regular. Então, como é que eu vou acessar a tecnologia? Se os meus filhos perceberem que eu acesso o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, durante, vamos supor, de 7 às 8 da noite, ele vai fazer igual. Eles imitam a gente. Os pais que têm hábito de ler, criam filhos leitores. Porque o que acontece? O pai e a mãe estão lendo, lá em casa era assim. Aí o nosso filho pegava um livro de adulto, e ficava imitando a gente. Com o tempo, eu e Jailza passamos a comprar livro infantil para eles. E o Sócrates, inclusive, era muito interessante, né? Porque ele não sabia ler. E ele ficava olhando aquele livro que tinha as figuras e tinha as falas. Mas ele não sabia ler, ele era muito pequenininho. Aí a gente falava assim, Sócrates, o que conta essa história? Aí ele falava assim, um dia, toda a história começava com essa frase, um dia, e aí ele inventava na cabeça dele a historinha que estava no livro, de acordo com os desenhos que ele estava interpretando. Então, da mesma forma que a criança nos imita na leitura, ela nos imita também na tecnologia. O grande problema hoje, já há uma comprovação científica de que a gente lê muito menos. E eu digo para vocês, eu escrevo muito menos do que antes desse monte. Na época do finado Orkut, quando só existia o Orkut e o e-mail, eu escrevia muito mais. Eu sou escritor, eu tenho 17 livros publicados, eu escrevo no Jornal Folha da Cidade, mas eu escrevo infinitamente menos do que eu escrevia. Eu me dei conta disso esses dias. Falei, gente, quando eu perdi o sono, eu ia escrever, eu ia ler. Hoje eu perco o sono, eu vou para as redes sociais. Então, a gente, com as redes sociais, a gente escreve menos. As livrarias estão falindo. A livraria Cultura faliu. O governo está tendo que dar socorro lá. Não sei se vocês estão sabendo, né? Está dando socorro. A Saraiva também estava com um problema financeiro, são as maiores. E a Amazon só não faliu porque ela vende livro digital. Mas essa história do livro digital não cola não, porque as pessoas não lêem livro digital. Não cola não. Ainda não substituiu o livro impresso. A questão é que a gente lê menos. Então a tecnologia, desculpa, eu acabei me alongando, a tecnologia, ela tem essa questão aí. A percepção que eu tenho é essa. O que você acha, Pedro? Caso o seu questionamento tenha sido feito em relação ao conteúdo que as crianças, os adolescentes têm feito, né, Se a criança não tem uma orientação devida, a palavra ignorante, tem muitos pais ignorantes. Que Se a ignora. criança não é bem orientada e ela tem a facilidade de pegar um celular e ao computador e passa a ouvir e ver coisas e não ter a certa orientação, Não está na idade dela. queima de etapas, você vai pulando e nem subir a escada, degrau, degrau, faz aos pulos, isso vai criar um túmulo muito grande. E você usou uma frase aí que encaixa perfeitamente bem no caso seguinte, é uma criança. Então, ela não tem mais aquela característica de crescendo como antigamente a criança crescia, amadurecia ao longo do tempo. Essa queima de etapas, a meu ver, prejudica muito a formação da criança. E se a criança não tem A infância, né? uma idade de jovem, uma boa orientação, uma boa formação, vai pegar revólver, vai dar tiro, vai matar isso, vai matar aquilo, vai voltar para uma, já vimos por aí. Então, eu acho um problema sério, tá? Por isso que eu falei que é muito complexo, não é assim um papo assim, rapidinho, que se vai resolver, isso é uma questão de uma Merece até um café no divã, né? para que haja uma formação. E, parênteses, nós estamos numa democracia. Há alguns anos atrás, quando estávamos no governo de regime militar,
uma orientação com censura para isso. Parece que é um paradoxo, mas se deixar livre é o que está, eu não sei onde é que nós vamos parar. A censura ela já existe, assim, não de conteúdo, mas, por exemplo, se eu estou vendo um filme, uma novela dentro de casa, os próprios pais negligenciam a censura indicativa que aquele filme, que aquela novela traz. Então, muitas vezes, na minha displicência, como pai, como mãe, eu estou com a TV ligada, vendo uma novela que a censura é 16 anos, por causa de cenas eróticas, por causa de palavreado, de baixo calão, e os meus filhos de 4, 5 anos estão na sala comigo. Então, assim, isso parte dos próprios pais. E a necessidade da tecnologia para distração, ela sempre acontece para suprir uma ausência. Exatamente. Então, quanto menos tempo eu dedico aos meus filhos, tempo de qualidade, né? Mais necessidade eles vão ter de suprir essa ausência, esse contato com algo que é tecnológico. A gente diz que o celular, ele é um instrumento quase que masturbatório, porque você toca e ele reage a você, né? Então, assim, isso isso supre, isso dá uma ilusão de contato, de presença. E aí isso acontece na TV, isso acontece em relação aos filmes. A gente vai no cinema hoje, a gente vai ver a classificação indicativa do filme no cinema. O filme é 16 anos, o filme é 14 anos. E os pais entram com os seus sobrinhos, os seus filhos de 5, 6, 7, 8 anos de idade. E muitas vezes a criança não está dentro de casa, está na escola, está na pracinha, está na casa do amigo, ou mesmo está na tua casa e uma outra criança está na outra casa. Eles fazem essa interligação. Então, a complexidade é muito grande. Isso rende um debate de... nós vamos conversar, é interessante, é uma ideia para a gente fazer um café no divã, discutindo aí a tecnologia e a relação Mas se há com um pais e diálogo filhos. desde pequenininho, a própria criança, ela vai recusar de ver certas coisas. O meu neto, ele fecha o olhinho assim, ele sai da sala. Hoje exatamente, hoje nós vimos, né, essa semana, uma matéria sobre uma pessoa que falou, né, sobre a uroterapia, que a criança que foi procurar o pai, olha pai, tá tendo um assédio pelo Facebook. Tá vendo? A menina tinha 12 anos. Se não houvesse esse diálogo com o pai, ia acontecer lá, Deus sabe o quê. Né? Então, desde pequenininho, é o diálogo que falta dentro de casa, com os filhos, a relação, é esse diálogo. Por quê? Eu quero suprir uma ausência, vou fazer o quê? Eu vou dar logo um objeto que meu filho quer. Aí meu filho não desenvolve nem a própria paciência, ansiedade. Antigamente, para mim receber uma roupa, um presente, era 3 datas no ano. Ano Novo, Natal e aniversário. Olha lá, aniversário. Então a gente tinha que esperar. A criança desenvolvia essa paciência. Hoje, se meu sobrinho fala, quero bala, toma uma bala. A gente vai oferecendo tudo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então é muito mais fácil eu dar o objeto do que conversar que ele não pode agora, que já fazer isso com ele, isso com ele. Então a gente sempre oferece, né? A gente não conversa, a gente precisa encerrar. Tá, vamos só ouvir o Levi e aí a gente encerra, com a avançada hora. Na resposta para ele, que você falou uma coisa interessante e Thalita também completou. Então, é o seguinte, eu acho interessante que realmente, no meu ponto de vista, esse contato demasiado com a tecnologia, com o celular, desde criança, eu vi um